Risco relativo e risco atribuível pensando em um contexto de população. Nem sempre o risco relativo ele vai conseguir demonstrar clareza no risco individual. Ou seja, vamos pensar no seguinte, se o meu risco antes daquela exposição já era baixo, eu diminuir ele pela metade, não vai ser tão mais baixo assim. Vamos pensar aqui, eu tenho 0,01% de risco, 0,02% de risco, depois que eu fui exposto a determinada situação. Opa, meu risco relativo dobrou. Eu tive um risco 2 vezes o risco anterior. Mas quantos que foi meu risco atribuível? Meu risco atribuível foi de 0,01, que foi o que eu aumentei. Eu aumentei de 0,01 para 0,02. Agora imagina o seguinte, 0,1% aumentei para 0,2% meu risco. O risco relativo continua 2. Mas olha, o meu risco verdadeiro, o meu risco real, ele aumentou em 0,1%. Não é um aumento tão expressivo assim, mas já é alguma coisa. 1% para 2%, o risco relativo continua igual, mas o meu risco atribuível, ele aumentou em 1%. Meu risco absoluto, ele variou em 1%. Agora, 10% para 20%, o risco relativo continua 2%. Mas, em compensação, agora o meu risco ele aumentou em 10%. Ou seja, eu tenho 10% a mais de chance de risco, de desenvolver aquela doença, de ter aquela doença. Opa, então o risco relativo não muda. Em uma situação que o meu risco mudou pouquinho, em uma situação que o meu risco mudou muito, eu tive o mesmo risco relativo, mas o risco atribuível aqui, ele teve seu papel importante. Aqui do outro lado eu tenho a mesma situação, mas aqui com números diferentes, pegando a fração, números fracionados. Se vocês quiserem dar uma olhada, mas basicamente 1 em 1000 para 2 casos em 1000, o risco dobrou. Mas aí agora eu tenho um caso a mais a cada 10 mil, perdão, 1000 não, 10 mil. 1 em 1000 para 2 em 1000, eu tenho um caso a mais a cada 1000. Já é mais importante, mas ainda nem tanto. De 1 em 1000, de um caso em 100 para 2 casos em 100, opa, dobrou, risco relativo de 2. Mas o grupo não... Mas a diferença também foi um caso a mais em 100. Já é alguma coisa. Um caso a mais em 100 se for uma doença grave, então é uma condição preocupante. Agora, se for, por exemplo, uma determinada doença leve, uma determinada virose leve que não causa tanta morbidade, não causa mortalidade, esse aumento de 1 ou essa redução de 1 pode não valer a pena você trabalhar esse risco, você tratar aquela condição por causa disso, você tratar essa alteração, sabe? Agora, olha esse último caso, de 1 em 10 para 2 em 10. Ou seja, antes, a cada 10 pessoas, eu tinha um caso de doença, agora eu tenho 2. Isso significa que em 100 pessoas, agora eu vou ter 20. Em 1000 pessoas, agora eu vou ter 200 casos, e não 100 mais. Então, o meu aumento aqui absoluto, em questão absoluta, em questão de risco atribuível, ele foi muito mais importante. O risco relativo continuou igual em todos os casos. Então, o risco relativo tem sua importância? Tem. Mas ele é um alvo muito fácil de manipulação de dados. Por quê? Às vezes, uma coisinha de nada pode dar um risco relativo alto.